Algumas histórias não foram feitas para serem ouvidas. Pelo menos é o que me disseram quando tudo isso ainda não tinha começado. Sempre achei que lendas urbanas eram só isso, histórias inventadas para assustar adolescentes e aumentar o fórum de madrugada. Mas essa veio de uma pessoa que eu conheci e confiava. E dias depois, essa pessoa desapareceu. Era uma sexta-feira chuvosa. O vento assobiava entre as árvores e a luz da rua piscava como se estivesse morrendo. Foi nessa noite que encontrei o Daniel, um antigo colega que trabalhava num depósito de milhas antigas. O prédio era imenso, cheio de corredores úmidos e cheiro de mofo. Ele estava estranho, olhos fundos, mãos tremendo, e me disse, quase sussurrando: "Você já ouviu falar do lugar onde o Mickey não sorri?" Eu ri. Pensei que fosse mais uma piada mórbida da internet. Mas ele não riu de volta. O rosto dele estava sério, quase pálido. "Não é só uma história, eu vi", disse ele. Disse que no depósito existiam caixas trancadas, com fita adesiva preta, sem etiquetas, sem nada que indicasse o conteúdo. Tudo o que sabia é que essas caixas vinham de propriedades antigas da Disney, fechadas há décadas atrás. Na semana passada, por acidente, uma dessas caixas foi aberta. E dentro dela, no meio das fitas VHS, mofadas e quebradas, havia uma única, em perfeito estado. A caixa era branca, sem título, só uma imagem impressa em papel gasto. A silhueta do Mickey, olhando direto para a câmera, sem sorriso. Daniel disse que quando colocou a fita no videocassete, não ouviu música, nem risos, nem dublagem. A tela mostrava um parque completamente vazio, o chão rachado, havia folhas secas amontoadas nas calçadas. Os brinquedos enferrujados rangiam com o vento e, no centro, parado, estava o Mickey. Ele não se movia, não piscava, só encarava o espectador. A câmera parecia tremer, como se quem gravava estivesse com medo de se aproximar. E, no fundo, quase imperceptível, havia um som, algo como um chiado, misturado com uma respiração. O vídeo durou apenas 28 segundos, mas o último segundo, o Mickey deu um único passo à frente. A tela ficou preta. Daniel disse que desligou a TV na hora e naquela mesma noite, enquanto tentava dormir, ouviu 3 batidas na porta, fortes, lentas. Ele não abriu e pela manhã não foi trabalhar. E ninguém o viu desde então. 2 dias depois, eu recebi uma encomenda. Dentro havia uma fita VHS, sem remitente. Na capa, a mesma imagem, borrada. E na parte de trás, uma frase escrita à caneta: "Assista até o final." Por mais incrível que não pareça, eu assisti a fita. A fita começou sem introdução. A tela estava coberta por granulação pesada, como se a imagem fosse arrancada à força de um lugar onde não queria ser visto. Era o mesmo parque, mas desta vez o céu estava coberto com nuvens escuras. Nenhuma cor. Tudo parecia drenado. A câmera andava devagar. Cada passo ecoava como se houvesse paredes invisíveis ao redor. As folhas secas no chão se moviam, mesmo sem vento. E, no canto esquerdo da tela, algo pequeno passou correndo rápido demais para o identificar. O som não era um som de parque. Era um grave constante, como se algo enorme estivesse respirando
muito próximo do microfone. Aos poucos percebi, a gravação não tinha narrador, não tinha música, só aquele respirar pesado. No minuto 3, a câmera virou para o lado e lá estava ele, o Mickey. O mesmo traje clássico, calças vermelhas, luvas brancas, sapatos amarelos. Mas tinha algo errado. As luvas não eram brancas puras, tinham manchas e o rosto não era de fantasia, era carne pálida, esticada demais. Os olhos não eram olhos de desenho, eram humanos. Olhos que piscavam lentamente, como se estivessem estudando cada movimento meu. Eu não conseguia olhar para mais nada. A câmera se aproximou e percebi que o sorriso que eu esperava não existia. Era só uma boca reta, lentamente aberta, respirando. No minuto 5, o Mickey deu o primeiro passo. Não foi rápido, foi arrastado. Um som de sapato raspando no chão pareceu mais alto que todo o resto. Ele andava e a câmera andava para trás, como se ele estivesse sendo forçado a manter a mesma distância. Quanto mais ele se aproximava, mais o cenário atrás dele parecia desaparecer. Não era uma imagem escurecida, era como se o parque deixasse de existir, sugado para o vazio sem forma. No minuto 7, a câmera parou. O Mickey estava agora tão perto que eu poderia ouvir. A respiração saindo dele era irregular, como se ele tivesse corrido uma maratona. E então ele falou, mas não foi com a sua própria voz do desenho. Não foi nem com uma voz humana. Foi um som grave, quase um sussurro que parecia ter saído da minha própria cabeça. Você não deveria estar aqui. A imagem desapareceu. A tela piscou. E por um instante eu vi meu próprio rosto filmado dentro da minha sala. Eu arranquei a fita do videocassete e joguei no chão. Meu coração disparava. As paredes pareciam mais próximas e por um instante ouvi batidas na minha porta. 3, fortes, lentas. As 3 batidas ecoaram pela sala e pararam. Não havia ninguém comigo naquela noite. Eu morava sozinho. A televisão ainda estava ligada, mas agora só mostrava estática. Me aproximei da porta, muito devagar. Parei ao menos 1 metro e segurei a respiração, tentando ouvir qualquer som lá fora. Nada. Pensei em abrir, mas antes que a minha mão tocasse na maçaneta, alguém bateu mais uma vez. Só que dessa vez eram 2 batidas e mais fortes. O ar ficou pesado. Meus ouvidos começaram a ouvir zumbir, como se a pressão do ambiente tivesse mudado de repente. E foi aí que eu percebi, as batidas não vinham de fora, vinham de dentro de casa. Virei devagar e o meu coração congelou. A televisão não estava mais mostrando a estática, estava mostrando o parque, exatamente do ponto onde o vídeo tinha parado. E o Mickey estava lá parado, me encarando. E mesmo que a tela fosse bidimensional, eu juro, o corpo dele se movia como se ele estivesse respirando. Dei um passo para trás e a câmera da gravação começou a se mover para frente. Não tinha mais cinegrafista, parecia que ele mesmo segurava a câmera. Cada passo que ele dava na tela, eu ouvia, aqui no chão da minha sala. Quando ele ficou tão perto da câmera que apenas o rosto preenchia a tela. Os olhos deles se mexiam, olharam para o lado, para a minha esquerda. Eu virei a cabeça e não vi nada. Mas quando olhei de volta para a televisão, a câmera mostrava agora as costas de uma pessoa, sentada no sofá, o meu sofá, na minha sala. O Mickey estava filmando a minha casa. Senti um arrepio pela minha coluna e um calor a sair do meu corpo. A figura no meu sofá se virou lentamente e era eu. Mas não era eu. O rosto estava vazio,
Sem olhos, sem boca, só a pele lisa, esticada. O Mickey colocou a mão no ombro dele e eu senti o mesmo e ao mesmo tempo uma mão gelada a tocar no meu ombro real. Virei na hora, não havia ninguém, mas quando olhei de volta, a televisão estava desligada. Só que a fita no chão já não estava lá. Eu não dormi naquela noite. Fiquei horas encarando a TV desligada, com a sensação de que, se piscasse, ele apareceria de